Ele só queria descansar depois de um longo dia, mas não imaginava que dividir um quarto com uma desconhecida mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu entre eles naquela noite deixou o milionário completamente sem palavras. Antes de mergulharmos nessa história surpreendente, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história está chegando. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é inacreditável. Sophia Bennet estava parada diante da ampla janela do hotel, o hálito embaçando o vidro enquanto ela observava os Alpes cobertos de neve, brilhando sob o sol que se despedia. O resort luxuoso zumbia ao fundo, um formigueiro de expectativa pela Conferência Financeira Anual, um playground para as mentes mais afiadas do mundo do dinheiro. Para Sophia, porém, não era só mais um evento chique. Aos 28 anos, ela era uma força em ascensão, alguém que escalou sozinha desde uma infância de armários vazios e contas atrasadas. Sua ideia de startup ardia no peito, um sonho que ela alimentou em noites sem dormir. E essa conferência era a chance de fisgar os investidores que poderiam torná-lo real. O ar gelado das montanhas lá fora contrastava com os ternos abafados e os acordos sussurrados dentro do hotel, ecoando o fogo e a garra que ela carregava. Mas aí veio o problema. O sorriso apologeticamente da recepcionista a atingiu como um tapa. Desculpe-me, Sra. Bennet, mas estamos lotados. Houve um erro nas reservas e só resta um quarto. Você terá que dividi-lo. O estômago de Sophia despencou. Ela planejara cada detalhe dessa viagem. O discurso, a roupa, a postura. E agora isso? A irritação cresceu quando soube o nome do seu novo colega de quarto, Ethan Caldwell, o CEO frio da Caldwell Enterprises. Aos 35 anos ele era uma lenda, brilhante, implacável e transpirando privilégio. O império da família dele se estendia por continentes, e o nome sozinho abria cofres. Para Sophia, ele era tudo contra o que ela lutara. Um rei de colher de prata que não precisava ralar como ela. Ela arrastou a mala para dentro da suíte, o carpete macio abafando seus passos. Ethan estava largado numa poltrona de couro perto da lareira crepitante, um copo de vinho tinto na mão, os olhos afiados subindo para encontrá-la. Parece que estamos presos juntos, disse ele, a voz calma e suave, como se falasse do tempo. Sophia se eriçou. Ela ouvira os boatos, a arrogância dele, o distanciamento, e agora estava encurralada com ele por 4 dias. Fique fora do meu caminho, murmurou, puxando a mala até a cama. Os lábios de Ethan se curvaram num leve sorriso, quase um esboço, mas ele não disse nada, apenas tomou um gole do vinho, enquanto a luz do fogo dançava em seu rosto esculpido. O quarto parecia menor com ele ali, o ar pesado com uma rivalidade não dita. Sophia desfez a mala, espalhando suas anotações, determinada a se concentrar no discurso, mas a presença de Ethan a corroía. Ele era o tipo de homem que conseguia financiamento com um aceno, enquanto ela precisava implorar e sangrar por cada centavo. Lá fora, os Alpes ficavam roxos sob o sol poente, uma promessa silenciosa das batalhas que viriam. Ela o encarou de novo. Ele a observava indecifrável, como um predador avaliando a presa. O quê? Ela disparou. Ele deu de ombros. Você é interessante, só isso. As palavras pairaram, um desafio que ela não conseguia decifrar. Quando a noite caiu, Sophia sentou-se de pernas cruzadas na cama, papéis espalhados, ensaiando suas falas. Ethan ficou perto do fogo, calado, mas impossível de ignorar. Ela odiava como ele a fazia sentir, pequena, mas ferozmente viva. Amanhã a conferência começaria e ela precisaria brilhar mais do que nunca. Mas essa noite era só eles, 2 estranhos numa jaula dourada, as ambições crepitando como as toras na lareira. Nenhum dos dois sabia ainda, mas esse contratempo não era só um erro, era a faísca de algo incontrolável. O salão principal do resort acordou com o burburinho da conferência financeira. Luzes douradas refletiam no chão polido, e o ar cheirava a café caro e ambição. Sophia ajustou o blazer cinza, sentindo o tecido abraçar seus ombros como uma armadura. Ela entrou com passos firmes, o queixo erguido, sabendo que cada olhar no salão era uma chance ou uma ameaça. Investidores de ternos impecáveis e empreendedores famintos
circulavam trocando cartões e promessas. Para ela, era o momento de brilhar, de vender sua startup como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Mas então, ela o viu. Ethan Caldwell no palco, o centro das atenções. Ele falava com uma calma cortante, cada palavra um golpe de mestre sobre a expansão da Caldwell Enterprises. A plateia bebia suas ideias, aplaudindo como se ele fosse um rei decretando leis. Sofia apertou os olhos analisando. O plano dele era ousado, comprar startups de tecnologia como quem coleciona troféus, mas ela viu as rachaduras. Risco demais, base fraca. Quando o microfone abriu para perguntas, ela não hesitou. Sr. Caldwell, começou, a voz firme ecoando no salão. Sua estratégia depende muito de aquisições sem avaliar os riscos. Não acha que se espalhar tanto pode fragilizar o coração da sua empresa? O silêncio caiu como neve pesada. Ethan virou-se para ela, os olhos cinzentos faiscando, um sorriso frio nos lábios. Sophia Bennett, certo? Disse ele, como se já a conhecesse há anos. Riscos são importantes, sim, mas oportunidades também. Nossas escolhas são bem calculadas. A resposta era polida, mas o tom desafiava. Prove que estou errado. Sophia se levantou, o coração batendo forte. Você pode agarrar oportunidades, mas sem um plano de saída, seu portfólio inteiro corre perigo. Veja o investimento na startup de IA. Os relatórios mostram que o fluxo de caixa deles não aguenta mais 2 trimestres. Murmúrios varreram o salão. Ela acertara um nervo. Ethan franziu a testa por um instante, mas logo recuperou a compostura. Você fez a lição de casa, disse seco, mas Sophia sentiu o leve tremor de irritação na voz dele. A troca terminou ali, mas o ar entre eles ficou elétrico. Durante o resto do dia, ela navegou entre investidores, distribuindo sorrisos e argumentos, enquanto Ethan mantinha distância, embora seus olhos a seguissem, quase sem querer. Quando a noite caiu, Sophia voltou à suíte, o corpo pesado de exaustão. Afundou no sofá macio, os ecos do confronto girando na mente. Ela o desafiara na frente de todos, e isso a fazia sentir-se viva. Um toque na porta a arrancou dos pensamentos. Era Ethan, o rosto impassível, mas os olhos carregados de algo novo. Você tinha razão sobre a startup de IA, admitiu a voz baixa, quase relutante. Sophia arqueou uma sobrancelha, surpresa. Ethan Caldwell admitindo algo? Posso ajudar, disse ela cruzando os braços. Ele hesitou. Não acho que somos tão próximos assim. Ela riu leve e o convidou a entrar com um gesto. Abriu o laptop, exibindo uma análise que preparara. Olha aqui. Seu fluxo de caixa não sustenta isso por muito tempo sem um plano de reestruturação. Pode ser uma facada de 2 gumes. Ethan se aproximou, os olhos fixos na tela. Primeiro cético, ele logo percebeu a precisão dos números, a visão que ela tinha do mercado. Sophia não era só paixão, ela entendia o jogo melhor que muitos dos conselheiros dele. Qual é seu plano? Perguntou, o tom mais sério. Ela sorriu confiante. Tenho propostas para otimizar o fluxo, reestruturar o portfólio e achar parceiros estratégicos. Se você me ouvir, pode evitar um tombo feio. Ele ficou quieto, os olhos perdendo o brilho arrogante. Tudo bem, eu escuto, disse um sorriso raro surgindo. Horas se passaram enquanto eles mergulhavam nos dados, o fogo na lareira aquecendo o quarto. Sophia explicava com fervor e Ethan, pela primeira vez, ouvia de verdade. A tensão inicial deu lugar a um respeito mútuo, quase palpável. Quando ela se recostou na cadeira, exausta, perguntou: Ainda acha que eu só quero confusão? Ele a encarou, o olhar suavizado. Não. Acho que você me fez repensar muita coisa. Ela riu baixo, mas por dentro admitiu. Ethan não era o monstro arrogante que imaginara. Sob a fachada fria, havia um homem carregando um peso que ela começava a entender. A noite terminou em silêncio, os dois perdidos em pensamentos. O que começara como rivalidade agora tinha um novo sabor, algo incerto, mas real. Sophia pegou um copo de vinho, o líquido vermelho refletindo a luz suave, e olhou para Ethan. Ele não era mais só um obstáculo. Era um enigma que ela queria decifrar. A suíte estava silenciosa, exceto pelo tilintar suave dos copos de vinho que Sophia enchia. O dia na conferência deixara marcas.
debates acalorados, olhares curiosos. Mas ali, no refúgio dourado do quarto, o mundo parecia desacelerar. Ela colocou um copo na frente de Ethan, o aroma rico do tinto subindo no ar frio dos Alpes. Passamos o dia brigando, disse, os lábios se curvando num sorriso leve. Que tal relaxar um pouco? Ethan a encarou por um longo instante, os olhos cinzentos indecifráveis antes de pegar o copo. Ele girou o líquido, tomou um gole e expirou devagar, como se soltasse um peso invisível. Para Ethan, momentos assim eram raros. O trabalho o engolia, reuniões, pressões familiares, o legado da Caldwell Enterprises como uma corrente em seu pescoço. Mas ali, com Sofia, o vinho aquecia sua garganta e algo mais começava a descongelar. Ele se ajeitou no sofá de couro, o olhar fixo nela. Como você entrou no mundo das finanças? Perguntou, a curiosidade genuína quebrando sua habitual frieza. Sofia hesitou, o copo parado na mão. Seu olhar suavizou, perdido em memórias. Em parte por gostar de números, respondeu a voz baixa, mas principalmente porque nunca quis voltar a ser pobre. Quando criança, minha família só tinha dívidas e restos de comida. Jurei que isso nunca mais aconteceria. Ethan ouviu em silêncio, uma empatia silenciosa brotando. Ele nunca imaginara que aquela mulher determinada, que o desafiara na frente de todos, carregava um passado tão duro. Isso a tornava mais real, mais fascinante. E você? Ela perguntou, os olhos castanhos fixos no rosto melancólico dele. Não acho que é só pelo dinheiro. Ethan deu uma risada suave, mas havia um peso nela. Dinheiro nunca foi o objetivo, disse girando o copo. A Caldwell Enterprises está na minha família há 3 gerações. Carrego não só minhas responsabilidades, mas as de milhares de funcionários. Às vezes, sinto que sou um fantoche das expectativas deles. Sofia assentiu, entendendo mais do que ele esperava. Parece solitário, disse ela direta. Ethan parou surpreso. Ninguém nunca dissera isso tão abertamente. Ninguém vira o vazio por trás da fachada gelada que ele construíra. É, admitiu, quase num sussurro. Você é a primeira a perceber. Ela sorriu, os olhos quentes. Talvez porque eu já estive lá enfrentando tudo sozinha. Por um momento o silêncio reinou, apenas as chamas na lareira dançando nas paredes. Ethan a estudou, vendo-a de verdade pela primeira vez, não só como uma rival brilhante, mas como alguém com um coração quente e uma força inabalável. Eu nunca conheci alguém como você, Sofia, disse ele, a voz grave e sincera. Forte, inteligente, mas também apaixonada e calorosa. Não esperava isso. Ela ficou surpresa, um leve rubor subindo as bochechas. Só estou sendo eu mesma, murmurou. O espaço entre eles encolheu, os olhares se cruzando com uma intensidade nova. Sofia sentiu o peso dos olhos dele, como se ele tentasse enxergar sua alma. De repente, as barreiras, status, passado, competição, evaporaram. Ethan estendeu a mão, hesitante, afastando uma mecha do cabelo dela com dedos gentis. Sofia, sussurrou, quase uma pergunta. Ela não respondeu com palavras. Inclinou-se, os olhos semicerrados, o hálito dele aquecendo sua pele. Então seus lábios se encontraram. Um beijo suave, mas carregado de desejo contido. Todo o estresse, as máscaras, as rivalidades derreteram. Não havia mais negócios, apenas Ethan e Sofia, 2 corações solitários se encontrando. Naquela noite, o calor deles afastou o frio alpino, os corpos entrelaçados num ritmo que nenhum dos dois queria contar. Murmúrios roucos dos nomes um do outro ecoaram, e o mundo lá fora ficou distante, reduzido ao som do vento nas montanhas e às batidas de seus corações. Quando a aurora rastejou pelas cortinas, Sofia descansava nos braços de Ethan, a cabeça contra o peito dele. Ele passava os dedos pelo cabelo dela, sentindo algo diferente. Não posse, não superficialidade, mas algo verdadeiro. Talvez a gente se arrependa disso amanhã, ela murmurou, uma sombra de dúvida na voz. Ethan a puxou mais perto. Não pense no amanhã, pense no agora. Ela fechou os olhos, uma paz rara se instalando. Sabia que aquela noite podia não durar, mas por enquanto era real. Lá fora, a neve caía em silêncio, cobrindo os segredos que só eles conheciam. Naquele instante, algo mudou.
O que começara como um acidente de reserva agora era uma marca indelével. Emoções estranhas e desejadas, o início de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Sophia respirou fundo, o calor de Ethan contra ela, e se perguntou o que viria depois. A luz da manhã esgueirou-se pelas cortinas grossas, desenhando linhas douradas nos lençóis bagunçados. Sophia abriu os olhos devagar. O calor do corpo de Ethan ao seu lado, a primeira coisa que sentiu. Seu coração deu um salto. Fragmentos da noite passada invadiram sua mente. Beijos ardentes, toques que queimavam, o sussurro rouco dele em seu ouvido. Ela mordeu o lábio, tentando se firmar. O que eu fiz? Pensou, uma onda de pânico subindo pelo peito. Sentou-se com cuidado, puxando o lençol ao redor do corpo, e olhou para Ethan. Ele dormia, o rosto normalmente duro agora suavizado pela luz suave, livre da frieza que costumava exibir. Respirando fundo, Sophia sabia que precisava sair dali, voltar à realidade. A noite fora um deslize, um erro que não podia se repetir, disse a si mesma. Mas seu coração batia descompassado ao lembrar o olhar dele. Intenso, verdadeiro. Silenciosamente ela deslizou da cama, juntando as roupas espalhadas pelo chão, e se trancou no banheiro. Encostada no espelho frio, encarou seu reflexo. Olhos confusos, cabelo desgrenhado, um turbilhão por dentro. Quando saiu, já vestida e recomposta, Ethan estava acordado, encostado na cabeceira, observando-a com uma expressão que ela não conseguia ler. Vamos esquecer o que aconteceu ontem, disse Sophia, quebrando o silêncio, a voz firme mas forçada. Ethan ergueu uma sobrancelha, calmo, mas algo brilhou em seus olhos. Se é o que você quer, respondeu, a voz rouca da noite ainda presente. Mas acha mesmo que foi um erro? Ela apertou os lábios, desviando o olhar. Nós dois sabemos que não devia ter acontecido. Ele assentiu, pegando a camisa jogada na cadeira e vestindo-a com movimentos lentos. Então fingimos que não foi nada, disse, o tom neutro escondendo uma pontada de perda. Saíram do quarto em um silêncio pesado, carregando um peso que nenhum queria nomear. Na conferência, Sophia mergulhou no trabalho como quem foge de um fantasma. Anotações, apresentações, reuniões com investidores, tudo era um escudo contra a confusão dentro dela. Mas os olhares curiosos a seguiam. Sussurros cortavam o ar como facas sutis. Ouvi dizer que Sophia Bennett e Ethan Caldwell saíram juntos do hotel hoje. Alguém murmurou perto dela. Parece que a rivalidade virou romance. Ela cerrou os punhos forçando um sorriso e passou direto, mas por dentro uma tempestade crescia. Ethan também não escapou. Ao deixar o salão, flashes de câmeras o cercaram. Paparazzi tinham capturado ele e Sophia saindo do hotel, e as fotos já estampavam sites financeiros com manchetes sensacionalistas. A ligação secreta entre o CEO Ethan Caldwell e a especialista Sophia Bennett e o novo casal poderoso das finanças. Ele amassou o jornal nas mãos, o rosto escurecendo. Estava acostumado com a mídia fuçando sua vida, mas agora envolvia Sophia, alguém que ele não queria arrastar para o caos que o seguia. Na sala de reuniões, Sophia jogou o jornal na mesa, os olhos afiados apesar da compostura. O que vamos fazer com isso? Perguntou a voz mais fria que o usual. Ethan se recostou na cadeira, estudando-a. Podemos ignorar ou explicar. Ela deu uma risada seca. Explicar como? Dizendo que foi um acidente? Os olhos dele se estreitaram, a voz baixando. Eu não vejo você como um acidente. Ela ficou quieta, o coração vacilando por um segundo antes de se endireitar. Precisamos manter distância de agora em diante. Ele a encarou por um longo tempo, então assentiu. Se é o que você quer. Quando a conferência acabou, Sophia voltou à sua vida como consultora financeira independente, tentando enterrar qualquer resquício de Ethan. Mas os rumores se espalharam como fogo. Jornais econômicos publicavam fotos deles juntos, com títulos como A Bela Consultora e o CEO Frio, Jogada de Poder ou Romance Estratégico. Os concorrentes de Ethan jogavam lenha na fogueira, insinuando que ela era uma oportunista usando a influência dele. Enquanto isso, a Caldwell Enterprises, já abalada por um investimento arriscado, enfrentava pressão dos acionistas. Ethan está deixando emoções atrapalharem os negócios? Questionavam. Sophia é uma parceira ou um truque de relações públicas?
Sofia tentava focar no trabalho, mas sua reputação sangrava. Clientes faziam perguntas desconfortáveis. Contratos eram adiados. Uma manhã, um investidor ligou. Senhora Bennett, admiro seu currículo, mas com essa cobertura da mídia pode garantir que está focada no nosso projeto? A pergunta doeu como um soco. Não importava o quanto ela trabalhasse. Viam-na como a mulher de um escândalo. À noite, sozinha no escritório, ela encarava e-mails de rejeição, o peso da realidade caindo sobre ela. Uma noite impulsiva podia destruir tudo o que construíra. Ethan sentia a distância dela. Ela ignorava suas ligações, recusava e-mails sobre parcerias. Determinado, ele a encontrou numa cafeteria onde ela trabalhava, puxando uma cadeira sem convite. "Até quando vai me evitar?" perguntou, a voz baixa e firme. Sofia suspirou, exausta. "Ethan, isso não é bom para nenhum de nós. Não posso ficar sendo arrastada para o seu caos." Ele a encarou, os olhos sinceros. "Você sabe que não deixo a mídia mandar em mim. Quero trabalhar com você, não pelos rumores, mas pelo que você é." Ela hesitou, mas balançou a cabeça. "Precisamos de tempo para isso esfriar. Preciso focar no meu trabalho sem carregar seu nome." Ele segurou a mão dela, firme. "Fique, vou acabar com esses rumores e provar que nossa parceria é profissional." Sofia olhou para as mãos unidas, o coração em guerra com a razão. Mas sabia que por agora precisava se afastar. Era a escolha mais segura, ou assim esperava. Sofia deixou Zurique para trás com uma mala cheia de memórias e arrependimentos. Nova York a recebeu com seu caos brilhante. Arranha-céus reluzentes, buzinas incessantes, o pulsar de uma cidade que nunca dormia. Era o lugar perfeito para recomeçar, para enterrar o passado e reconstruir sua reputação. Uma firma de consultoria financeira renomada a contratou. Um oásis onde ninguém conhecia sua história com Ethan. Ela mergulhou no trabalho como quem mergulha no mar para se limpar. Projetos novos, reuniões sem fim, noites longas de números e café frio. Era exaustivo, mas seguro. Ainda assim, o vazio a seguia. Às vezes, entre um relatório e outro, ela pegava o celular, os dedos pairando sobre a tela, esperando, talvez tolamente, uma mensagem de Ethan. Mas só havia silêncio. Ela se forçava a seguir em frente, a ignorar o eco daquele olhar intenso, daquele toque que ainda sentia na pele. Nova York era sua chance de ser Sofia Bennett de novo, não a mulher dos tabloides. E por um tempo, funcionou. Os colegas a respeitavam, os clientes confiavam nela. E o burburinho sobre o caso com Ethan parecia um pesadelo distante. Mas o destino gosta de brincar. Numa manhã gelada de inverno, enquanto se arrumava para o trabalho, uma náusea súbita a derrubou. Ela correu ao banheiro, o gosto amargo subindo pela garganta, o suor frio brotando na testa. Encostada no espelho, tentou se convencer. É só estresse ou o clima novo. Mas os dias passaram e os sintomas não. A exaustão pesava. Os cheiros a incomodavam. O corpo parecia gritar algo que ela não queria ouvir. Numa tarde cinzenta, ela parou na farmácia, as mãos trêmulas segurando um teste de gravidez. Isso não pode estar acontecendo, pensou. Fui cuidadosa, não fui? Mas uma vozinha sussurrou. Nada é impossível. Em seu pequeno apartamento, ela encarou o teste no banheiro, o coração na boca. Abriu o pacote, fechou os olhos, respirou fundo. Quando olhou, 2 linhas vermelhas a encararam, brilhantes e cruéis. Sofia deslizou para o chão frio, o som do próprio pulso ecoando nos ouvidos. Grávida. A palavra girava na mente, um furacão de medo e descrença. Nos dias seguintes, ela foi a uma clínica, agarrando-se à esperança de que o teste estivesse errado, mas o médico confirmou. 8 semanas. Ela segurou o ultrassom, os olhos fixos na pequena forma dentro dela, um misto de pavor e algo quente que não conseguia nomear. Sozinha num café perto da clínica, Sofia espalhou o ultrassom na mesa, o papel tremendo em suas mãos. Estava presa entre 2 mundos, a vida que lutara para construir e a verdade crescendo dentro dela. Deixara Zurique para recomeçar, mas o destino a puxara para um caminho que nunca imaginara. O que fazer? Contar a Ethan? Criar o bebê sozinha? Seus dedos tocaram a barriga,
sentindo o peso da escolha. Por noites sem dormir, ela lutou com a decisão. Ethan era dedicado ao trabalho, sufocado pela família e pelos acionistas. Será que ele queria um filho no meio disso tudo? Ela via flashes dele nas reuniões, o olhar perdido pela janela, carregando um fardo que nunca confessava. Não queria ser mais um peso, nem que seu filho crescesse no redemoinho cruel do mundo corporativo. Essa é a minha vida, decidiu. Posso ser mãe sem ele. Resolveu guardar o segredo e cortar contato com Ethan. Mas o coração traía. Quando via notícias dele, fotos em conferências, manchetes sobre a Caldwell Enterprises, parava, encarando-o por tempo demais. Sentia falta do olhar dele, dos raros sorrisos, do calor que ele mostrara naqueles momentos fugazes. Ainda o amava, mas pelo futuro do bebê enterrou esses sentimentos. Sofia começou a ajustar a vida para a maternidade. Reduziu o ritmo no trabalho, buscou projetos remotos, devorou livros sobre gravidez. Seu apartamento ganhou vida com guias de nutrição, roupas minúsculas que ela não resistia a comprar. Mas a solidão rastejava nas brechas. Ver outras mulheres na clínica com parceiros a deixava oca. Nas manhãs de enjoo, nas noites de cansaço, desejava que Ethan estivesse ali, mas se lembrava da escolha. Ele não precisava saber. À meia-noite, no silêncio, ela se perguntava: se ele soubesse, o que faria? Ficaria feliz ou veria isso como mais um fardo? Convencia-se de que Ethan tinha seu caminho, e ela o dela. Mas no fundo, uma esperança teimosa sussurrava. Talvez um dia, quando o bebê nascesse, ele os encontrasse e os abraçasse com o amor que ela sabia que ele podia dar. Sofia tocou a barriga e murmurou: vou cuidar de você, meu amor. Não importa o que aconteça, vamos ficar bem. Seus olhos brilhavam com tristeza e força. O vazio de Ethan numa sombra que ela não conseguia apagar. 7 meses se passaram desde a conferência nos Alpes, mas o tempo não apagou Ethan do coração de Sofia. Em Nova York, ela moldava uma nova vida. O ventre arredondado, sob vestidos largos, cada chute do bebê um lembrete agridoce do homem que ainda amava. Decidira criá-lo sozinha, protegendo-o do caos da vida de Ethan. O império corporativo, as pressões familiares, o peso que o fazia parecer tão distante. Tudo corria bem, ou assim parecia, até que o destino resolveu mexer as peças outra vez. Sofia não planejava cruzar com Ethan de novo, muito menos num summit econômico em Nova York. Fora ao evento atrás de investidores para um projeto financeiro, uma chance de solidificar sua carreira na cidade nova. Mas ao entrar no salão grandioso, com lustres brilhando e vozes abafadas, seu fôlego sumiu. Lá estava ele, Ethan Caldwell, impecável num terno escuro, conversando com um grupo de investidores. A presença dele ainda dominava, o mesmo charme frio que a atraíra e assustara. Ela virou nos calcanhares, o coração disparado, querendo escapar antes que ele a visse. Tarde demais. Os olhos de Ethan a encontraram, e o que ela esperava ser um aceno indiferente virou choque puro. Ele parou, o olhar descendo até a barriga dela, visível mesmo sob o vestido solto. "Sofia", disse ele, a voz baixa, carregada de descrença. Ela apertou a bolsa contra o peito, forçando um sorriso tenso. "Ethan, oi." Ele não respondeu logo, os olhos fixos no volume que ela carregava. "Você está bem?" perguntou hesitante, a voz mais suave. "Estou", respondeu rápido, querendo cortar o papo. Mas Ethan deu um passo à frente, os olhos cinzentos faiscando com algo intenso. "Sofia, você está grávida?" A pergunta a congelou. Desviou o olhar, o chão parecendo oscilar. "Não acho que aqui é o lugar para falar disso", disse, a voz trêmula. A mandíbula dele apertou, o olhar endurecendo com determinação. "Nós precisamos conversar." Após o evento, ele a encontrou no corredor do hotel, a luz fraca jogando sombras em seu rosto tenso. "Quanto tempo ia esconder isso de mim?" exigiu, a voz firme mas controlada. Sofia suspirou, exausta. "Não era para sempre, mas achei que você não precisava saber. Posso cuidar de tudo sozinha." Ethan repetiu incrédulo. "Não precisava saber?" Ele balançou a cabeça, a emoção quebrando a fachada. "Esse bebê é meu também, Sofia. Você não decide isso sozinha." Ela baixou os olhos, a mão instintivamente na barriga. "Ethan, você tem uma empresa para tocar, um império para proteger.
Não queria ser um peso. Ele franziu a testa, a decepção nublada nos olhos. Acha mesmo que eu veria você e nosso filho como um peso? Você nem me deu uma chance. Lágrimas ameaçaram, mas ela as segurou. Só queria o melhor para nós dois. Ele se aproximou, a voz suavizando, mas firme. O melhor para nós é eu estar aqui, com você e nosso filho. Sofia ficou muda. Sabia que ele tinha razão, mas o medo a agarrava. Medo de que ele estivesse ali por dever, não por amor. Um silêncio longo se esticou entre eles. Ela sentiu um movimento leve na barriga, como se o bebê a lembrasse de que não era mais só sobre ela. Ethan, começou hesitante, só queria proteger nosso bebê. Eu também, respondeu ele mais calmo. E quero proteger você. Ela ergueu os olhos, buscando a verdade nos dele. Tenho medo. Medo de que, se eu tivesse te contado antes, você só me visse como uma obrigação. Ethan suspirou, segurando o rosto dela com gentileza, o toque quente contra sua pele fria. Admito que o trabalho tomou muito de mim, mas isso não significa que não tenho espaço para você. Ela sentiu a sinceridade, mas sabia que não seria simples. Preciso de tempo para pensar, sussurrou. Ele assentiu, a relutância nos olhos. Não vou a lugar nenhum, Sofia. Estarei aqui e quero fazer o certo. Ela o encarou por um longo momento, o coração balançando com a persistência dele. Aquele encontro inesperado a forçara a encarar o que escondera por meses. Ethan não era de desistir fácil, e agora prometia não deixá-la sozinha nisso. Dias depois, ele provou isso com ação. Numa coletiva de imprensa surpresa, diante de câmeras e acionistas boquiabertos, ele pegou o microfone. Sim, vou ser pai, declarou firme, os olhos suavizados por algo raro. Sophia Bennett, a mãe do meu filho, e eu vamos criar nosso bebê juntos e construir um futuro sólido para nossa família. Sofia assistiu da tela do apartamento, o coração inchando com emoções confusas. Nunca imaginara que ele assumiria isso tão abertamente, sem medo do impacto na imagem ou na empresa. Mas será que essa determinação duraria? Ethan a queria de volta, não só como mãe do filho dele, mas como parte da vida dele. E agora, pela primeira vez, ela se perguntava se fugir ainda era a resposta. O reencontro em Nova York deixara Sofia abalada, mas Ethan não perdeu tempo. Após a coletiva de imprensa que chocara o mundo financeiro, ele mergulhou de cabeça na missão, de provar que não era só um homem de negócios, mas alguém capaz de ser pai e parceiro. Sofia, ainda hesitante, assistia a tudo de longe, o ultrassom na mesa do apartamento como um lembrete constante do que estava em jogo. Ela queria acreditar nele, mas o medo de ser apenas uma obrigação, de perder sua independência, ainda a segurava. Ethan começou pequeno, mas com firmeza. Aparecia em cada consulta pré-natal, sempre pontual, trazendo um chá quente nas mãos. Você não precisa vir toda vez, dizia Sofia, mas por dentro o gesto a aquecia. Ele apenas sorria, ajudando-a a se acomodar na cadeira da sala de espera, os olhos atentos enquanto o médico explicava o progresso do bebê. O que precisamos preparar agora? Perguntava ele, sério, anotando mentalmente cada detalhe. O mais importante é manter a mãe confortável e feliz, respondia o médico. Ethan virava para Sofia, um brilho determinado no olhar, como se aquilo fosse sua nova missão. Depois das consultas, ele insistia em levá-la para casa, às vezes parando em lojas de bebês. Comprava coisas simples, sapatinhos de lã, um travesseiro macio, e Sofia não conseguia evitar um sorriso. Você está exagerando, brincava, mas os olhos dele brilhavam com algo novo, algo que ela não vira nos Alpes. Esperança. Ethan não parava nas visitas. Nos bastidores, ele trabalhava em silêncio, preparando um futuro para eles. Uma noite levou-a a um apartamento novo que arrumara sem avisar. Era amplo, mas aconchegante, com um quartinho de bebê pintado em tons suaves, cheio de roupas dobradas, um berço e até uma pilha de livros sobre paternidade. Sofia parou no meio do quarto, os olhos marejados. Você fez tudo isso? Perguntou, a voz tremendo. Ethan se aproximou, o olhar terno. Quero que nosso filho tenha o melhor começo. E quero que você saiba que eu levo isso a sério. Ela sentiu um nó no peito, as dúvidas começando a derreter. Ele não estava só falando.
Estava mostrando, com ações, que queria aquilo tanto quanto ela. Aos poucos, Sofia parou de empurrá-lo para longe. Permitia que ele entrasse na vida dela de formas que antes evitara. Começaram a discutir nomes de bebê, a planejar o futuro, a passar noites quietas conversando sobre sonhos e medos. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Sofia parou de repente, a mão na barriga. "Sente isso", disse, os olhos acesos. Ethan se ajoelhou ao lado dela, a mão sobre a dela, sentindo os chutes leves do bebê. Seus olhos se arregalaram, um sorriso genuíno surgindo. "Eu sinto. É incrível." Naquele instante, ela viu. Ele não estava ali por dever. Ele abraçava a ideia de ser pai. Uma noite, enquanto ela lia um livro sobre criação de filhos no sofá, Ethan se aproximou e pegou sua mão. "Sofia", começou hesitante, "sei que você estava preocupada. Não sou perfeito, mas quero que saiba que estou aqui, sempre, por você e pelo nosso bebê." Ela olhou nos olhos dele, firmes e quentes, e sentiu uma segurança que não conhecia há meses. "Eu confio em você, Ethan", disse, não mais só palavras, mas um reconhecimento do caminho que começavam juntos. Ele provara que, além do império empresarial, Sofia e o bebê eram sua prioridade. Pela primeira vez em meses, ela sentiu paz. Os últimos meses da gravidez voaram em preparativos. Eles corriam entre consultas, compras para o quartinho e até pedidos estranhos de meia-noite, sorvete com picles que Ethan buscava sem reclamar. Mas apesar de todo o cuidado, Sofia não esperava que o bebê chegasse antes. Numa noite chuvosa, enquanto relaxava no sofá com um livro, uma dor aguda cortou seu ventre. Ela gemeu, segurando a barriga. Achou que eram contrações normais, mas a dor cresceu, rápida e forte. O ar ficou curto. O suor escorreu. "Ethan", chamou a voz trêmula de preocupação. Ele saiu correndo do escritório, o rosto mudando ao vê-la. Sem hesitar, pegou-a nos braços e correu para o carro, acelerando pelas ruas molhadas de Nova York. Durante o trajeto, segurava a mão dela, a voz firme apesar da tensão. "Vai ficar tudo bem, Sofia. Você é forte. Vai dar tudo certo." Ela assentiu, fraca, o medo nos olhos. Ethan sentia o aperto dela e, pela primeira vez, percebeu algo que não podia controlar. No hospital, Sofia foi levada à sala de parto. Ele segurou sua mão até o último segundo, os olhos cheios de preocupação. "Estou aqui, não tenha medo", disse, antes que as portas se fechassem. Do lado de fora, ele andava de um lado para o outro no corredor estéril, o coração apertado. Cada minuto era uma eternidade. Lembranças de deixá-la sozinha antes o assombravam, enchendo-o de arrependimento. Finalmente, uma enfermeira saiu sorrindo. "Parabéns, Sr. Caldwell. A mãe e os bebês estão bem, são gêmeos, um menino e uma menina." Ethan parou, o cérebro lutando para entender. "Gêmeos?" Correu para o quarto e lá estava Sofia, exausta mas radiante, um bebê nos braços. Uma enfermeira colocou o outro em seus braços. Um menino, de olhos azuis brilhantes. "Oi, pequeno", sussurrou, a voz falhando, os olhos úmidos. Era real. Ele era pai. O quarto do hospital estava quieto, exceto pelo som suave da respiração dos gêmeos. Sofia repousava na cama, o rosto pálido, mas iluminado por um brilho que Ethan nunca vira antes. Nos braços dela, uma menininha de pele rosada dormia, os dedinhos fechados como pétalas. Ethan segurava o menino, os olhos azuis do bebê, iguais aos dele, piscando curiosos. Ele o encarava, o peso daquele pequeno ser mexendo com algo profundo dentro dele. "Oi, amiguinho", murmurou, a voz embargada, um sorriso trêmulo nos lábios. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Sofia, não de dor, mas de uma felicidade que transbordava. Ethan se inclinou e beijou a testa dela, o toque leve, mas cheio de gratidão. "O que acha de Alexander para o nosso menino e Amélia para nossa menina?", perguntou a voz suave. Sofia assentiu, os olhos brilhando. "São perfeitos." Lá fora, as luzes de Nova York piscavam na noite chuvosa. Testemunhas silenciosas daquele instante precioso. Ethan voltou ao lado dela, sentando-se na beirada da cama. Pegou a mão dela e beijou cada dedo, como se quisesse gravar aquele momento. "Sofia", começou hesitante, "perdi tempo demais. Mas hoje, vendo nossos filhos nascerem,
Percebi que nada importa mais que você e essa família. Ela o encarou, e nos olhos dele não havia mais o CEO frio e calculista, mas um homem vulnerável, cheio de calor. Ele respirou fundo, enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de veludo vermelho. Abriu-a devagar, revelando um anel de diamante que captava a luz fraca do quarto. "Case comigo, Sofia", disse, a voz firme mas carregada de emoção. "Não por causa dos bebês, mas porque eu te amo. Quero cuidar de você e dos nossos filhos pelo resto da vida." Sofia ficou sem ar, os olhos fixos no anel. Sonhara com isso tantas vezes, mas nunca ousara acreditar que aconteceria. Lágrimas escorreram e ela sorriu, a voz tremendo. "Ethan, sim, eu caso." Ele sorriu, os olhos acesos de alegria, e deslizou o anel no dedo dela. Inclinou-se e a beijou, um beijo terno que selava uma promessa. Lá fora, a brisa da noite sussurrava, enquanto dentro do quarto seus corações se aqueciam no abraço um do outro. Ethan não saiu do lado dela aquela noite. Ficou ali, segurando sua mão, enquanto conversavam sobre o futuro. Planos, esperanças, sonhos. Pela primeira vez, Sofia sentiu a paz que buscara por tanto tempo. Olhando os gêmeos dormindo no berçário, ela soube. Era ali que pertencia, com Ethan, com seus filhos como família. O dia do nascimento de Alexander e Amélia não foi só o começo da vida deles, mas o renascimento de Sofia e Ethan. Ele provara ser mais que um homem de negócios. Era um pai dedicado, um parceiro confiável. Um ano depois, os Alpes suíços, onde tudo começara, os receberam de novo. Não era uma conferência dessa vez, mas um casamento íntimo. Nada de ostentação, só família próxima, amigos queridos e os dois pequenos anjos, Alexander e Amélia, rindo nos braços dos avós. Sofia estava à janela do mesmo hotel, agora num vestido branco impecável, os olhos brilhando de felicidade. Lá fora, Ethan brincava com os gêmeos, o som das risadas ecoando pelas montanhas. A cerimônia começou ao pôr do sol, os tons alaranjados pintando o céu. Ethan pegou a mão dela, os olhos transbordando amor. "Eu achava que tinha tudo", sussurrou, a voz grave e sincera. "Mas só entendi a felicidade quando te conheci, você e nossos filhos." Sofia sorriu, lágrimas de alegria escorrendo. "E eu percebi que amor não é sobre grandes conquistas lá fora, mas sobre esses momentos simples, como este." Sob os olhares emocionados dos poucos presentes, trocaram votos, prometendo um ao outro um futuro firme. Quando Ethan a beijou, o mundo pareceu sumir, deixando só o calor daquele amor inabalável. Depois do casamento, voltaram à vida cotidiana, mas agora juntos. Gerenciavam a Caldwell Enterprises como parceiros, Sofia trazendo ideias frescas, Ethan aprendendo a equilibrar trabalho e família. Alexander e Amélia eram a maior alegria deles. À noite, a casa se enchia de risos, Ethan lendo histórias enquanto Sofia ninava os gêmeos. Ela entendia, enfim, que amor verdadeiro não se media em contratos milionários, mas em abraços quentes, instantes compartilhados e a felicidade simples de ver os filhos crescerem. Sua vida estava completa. Um amor construído não na solidão ou ambição, mas na compreensão mútua e apoio incondicional. A jornada deles seguia, sólida e cheia de coisas comuns, mas sagradas. Uma família feliz. Sofia olhava para Ethan, agora seu marido, e sabia que encontrara o que sempre buscara, não só nos negócios, mas no coração. E ali, entre as montanhas que testemunharam o começo, ela agradeceu em silêncio por aquele quarto lotado que mudara tudo. Um ano após o nascimento dos gêmeos, os Alpes suíços erguiam-se novamente no horizonte, suas encostas nevadas brilhando sob o sol de fim de tarde. Sofia e Ethan estavam de volta ao mesmo resort onde tudo começara, mas agora o ar carregava um sabor diferente, não de rivalidade ou incerteza, mas de celebração e promessa. O casamento fora simples, como eles queriam, uma cerimônia íntima ao pé das montanhas com poucos convidados, o vento alpino sussurrando entre as árvores. Alexander e Amélia, agora com 1 ano, riam nos braços dos avós, os cabelos cacheados balançando enquanto tentavam agarrar flocos de neve. Sofia estava à janela do quarto do hotel, o mesmo onde dividira o espaço com Ethan pela primeira vez.
O vestido branco abraçava seu corpo, leve e elegante, e ela sorria ao lembrar da ironia. Há 2 anos, era uma mulher solitária, cheia de ambição e cicatrizes, enfrentando um estranho que julgara ser seu oposto. Agora era esposa, mãe, parceira. Lá fora, Ethan corria com os gêmeos, o terno escuro trocado por uma jaqueta casual, o rosto aberto num sorriso que raramente mostrava antes. As risadas deles ecoavam, uma melodia que fazia o coração dela acelerar. A cerimônia começou quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Eles ficaram de mãos dadas diante de um pequeno altar de madeira, as montanhas como testemunhas silenciosas. Ethan a encarou, os olhos cinzentos brilhando com um amor que não escondia mais. Eu achava que minha vida era completa, disse, a voz grave tremendo de emoção. Mas você e nossos filhos me mostraram o que é felicidade de verdade. Prometo estar com vocês sempre. Sofia sentiu as lágrimas subirem, mas sorriu. E eu aprendi que amor não é sobre conquistas grandes, mas sobre esses instantes. Aqui, com você e eles. Sob o olhar emocionado dos amigos e da família, trocaram anéis simples gravados com as iniciais de Alexander e Amélia. Quando Ethan a beijou, suave e profundo, o mundo ao redor sumiu, deixando apenas o calor dos lábios dele e a certeza de um futuro juntos. Os gêmeos bateram palminhas sem entender, mas sentindo a alegria no ar. Após os votos, todos se reuniram numa recepção aconchegante no resort, as luzes suaves refletindo nas janelas, o som de risadas e brindes enchendo o espaço. De volta à vida em Nova York, Sofia e Ethan encontraram um ritmo novo. A Caldwell Enterprises não era mais só dele. Sofia se tornara uma parceira essencial, trazendo estratégias inovadoras com sua mente afiada. Juntos equilibravam o trabalho e a família, algo que Ethan nunca imaginara querer antes. As noites em casa eram sagradas. Ele lia histórias para os gêmeos, imitando vozes engraçadas, enquanto Sofia os ninava com canções suaves. Alexander adorava se pendurar no pai, e Amélia puxava o cabelo da mãe, rindo com os olhos brilhantes. Era barulhento, caótico e perfeito. Sofia olhava para os filhos e via pedaços de Ethan e dela, a determinação dele, a curiosidade dela, e entendia que o amor verdadeiro não estava em contratos ou cifras, mas nos abraços quentes, nas histórias antes de dormir, no som das risadas enchendo a casa. Uma noite, enquanto os gêmeos dormiam, ela e Ethan sentaram-se no sofá, um copo de vinho nas mãos, o silêncio confortável entre eles. Você já pensou que tudo começou por causa de um quarto lotado? Perguntou ela, rindo baixo. Ele sorriu, puxando-a para perto. O melhor erro da minha vida. A vida deles não era um conto de fadas sem falhas. Havia dias cansativos, discussões sobre trabalho, noites acordados com os gêmeos chorando. Mas cada desafio os unia mais, como se as rachaduras do passado os tornassem mais fortes juntos. Sofia não precisava mais provar nada ao mundo. Encontrara sua força em Ethan, nos filhos, em si mesma. E Ethan, outrora preso ao peso do legado, aprendera a viver além dos escritórios, a encontrar alegria nas coisas simples. Numa manhã tranquila, meses depois do casamento, eles levaram Alexander e Amélia ao parque. O sol brilhava, o ar fresco de outono trazendo folhas douradas ao chão. Ethan empurrava os gêmeos no balanço, o riso deles enchendo o ar, enquanto Sofia tirava fotos, o coração leve. Ela parou por um instante, olhando para a família que construíra, do caos de uma conferência ao calor daquele momento. Obrigada, sussurrou para si mesma, um agradecimento silencioso às montanhas que os uniram, ao erro que os transformou. A jornada de Sofia e Ethan terminava onde começara, num círculo completo. Não era sobre poder ou sucesso, mas sobre o amor que crescia nos detalhes, o toque das mãos pequenas dos filhos, o olhar de Ethan ao acordar, a promessa de estarem juntos não importa o quê. Eles haviam encontrado algo raro, um lar, não só nas paredes de uma casa, mas um no outro. E enquanto o sol se punha sobre os Alpes em suas memórias, Sofia sabia, a vida, com todas as suas curvas, valera a pena.